palavra de hoje se chama A Vontade de Deus. Muitas pessoas se questionam qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus nisso que estava acontecendo. Outras pessoas acabam achando uma justificativa em situações difíceis que estão ocorrendo e dizem assim, isso deve ser da vontade de Deus. E aí nós ficamos preocupados com a vontade de Deus para alguns detalhes, algumas coisas específicas que nós estamos pontuando, que nós estamos vivendo. Mas eu quero trazer hoje aqui um conceito um pouco mais geral. Existem vontades fundamentais de Deus para todas as pessoas. Existem algumas vontades de Deus que servem para todas as pessoas, de todas as idades, de todas as classes sociais, de qualquer nível de instrução, de qualquer classe financeira. Existem vontades de Deus que são para todas as pessoas. E com estas nós precisamos nos preocupar primeiro. Depois que você tiver clareza que está vivendo essa vontade de Deus para você como ser humano, aí então você pode começar a se preocupar a viver vontades mais detalhadas, mais específicas. O que Deus tem aqui para o meu trabalho? Como eu devo me comportar nessa situação? Como eu devo reagir aqui nesse fato que ocorreu? Existem assim vontades de Deus que são personalizadas para o momento específico que você está vivendo. Mas hoje eu quero falar sobre uma vontade geral. Uma vontade fundamental que Deus tem para que nenhum de nós venhamos nos perder, para que nenhum de nós venhamos perecer, para que nenhum de nós venhamos desperdiçar essa vida maravilhosa que Deus nos confiou. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, se você trouxe, se você não trouxe, vamos projetar no livro de Efésios, lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, do ladinho do livro de Gálatas, livro de Efésios no capítulo 5, penúltimo capítulo de Efésios, versículos 15 ao 17. Efésios 5, do 15 ao 17. Enquanto você localiza esse texto aí na tua Bíblia e pega, quem sabe, o teu material de anotação, seja aí o teu celular ou alguma caderneta que você gosta de registrar, eu sempre te estimulo a isso. Anote o que Deus fala contigo, sublinhe aí na tua Bíblia, faça algum tipo de marcação, demonstre para o Senhor que você está com o coração aberto para aprender, revise as ministrações, assista de novo depois no nosso canal do YouTube, escute lá na academia, lavando a louça, cortando a grama, dirigindo, lá no nosso podcast do Spotify, esteja recebendo informação da palavra de Deus sempre que possível, converse com as pessoas no lobby da igreja, antes da célula, depois da célula, queira crescer em conhecer o Senhor e a sua vontade. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então aqui tem tanta coisa maravilhosa nesse texto que eu quero fazer uma introdução contigo. A primeira delas é uma pergunta que eu quero fazer cada um de nós refletirmos nessa noite. Como tem sido a maneira que você tem vivido a tua vida? De que maneira você tem vivido os teus dias? De que maneira você tem vivido na tua família? De que forma você tem procedido, você tem reagido, você tem se comportado, você tem, quem sabe, tido ânimo, sido otimista ou pessimista, sido uma pessoa de fé ou uma pessoa derrotada, sido uma pessoa triste ou uma pessoa feliz? Qual tem sido a normalidade da tua maneira de viver? E muitos de nós não paramos para pensar nisso e acabamos vivendo a nossa vida de qualquer maneira. E acabamos vivendo a nossa vida com base da influência de algumas pessoas que estão ao nosso redor, de alguma coisa que sai na mídia, de alguma música que toca no rádio, de alguma fofoca que corre lá no trabalho, de alguma desavença que tenha ocorrido. Às vezes nos apegamos ao passado, a algum problema de perdão, algum problema de rancor, algum problema de traição, e isso afeta toda a nossa história e toda a nossa maneira de viver a vida. Alguma coisa inesperada, alguma enfermidade, alguma dor que atravessamos, alguma perda importante pode afetar a nossa maneira de viver. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos revisar
Qual tem sido a nossa maneira de viver? Porque com Jesus nós devemos estar vivendo a maneira que Ele tem preparado para nós, que sempre são os melhores caminhos, os melhores pensamentos. O Senhor sempre tem algo não apenas para depois da nossa morte, mas o Senhor sempre tem algo preparado para todos os momentos em que nós existimos. Então, de que maneira você tem vivido a sua vida? Como um insensato ou como um sábio? É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo em Efésios 5,15. Estejam atentos à sua maneira de viver. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas que seja como sábios. Essa semana, nesses últimos dias, nós participamos de alguns momentos tristes ao nosso redor. De 2 falecimentos abruptos, inesperados. 2 situações de luto muito tristes ao nosso redor, em que eu fico pensando e refletindo nesse versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz assim à igreja do Senhor Jesus: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que significa para você aproveitar ao máximo cada oportunidade na tua maneira de viver? O que significa isso? Para muitas pessoas, aproveitar cada oportunidade significa gastar tudo que tem. Para outras pessoas, aproveitar cada oportunidade significa ter todos os prazeres que puder. Para outras pessoas, aproveitar cada oportunidade significa fazer festa 24 horas por dia. Mas o que seria aproveitar cada oportunidade se você soubesse que esses dias que você está vivendo seriam os teus últimos dias nessa terra? O que seria aproveitar cada oportunidade pensando na perspectiva da palavra de Deus? E aí nós começamos a refletir se estamos sendo tolos e insensatos e imprudentes, ou se estamos vivendo na nossa maneira de ver a vida como pessoas sábias, como pessoas que estão debaixo da vontade de Deus. Então, diz ali no versículo 17, vamos ler de novo, Efésios 5, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que está resumindo aqui nesse texto bíblico? Compreender a vontade de Deus é a melhor maneira de viver. Compreender a vontade de Deus é a melhor forma de aproveitar cada oportunidade da vida. Compreender a vontade de Deus é o segredo para atravessar dias maus. E aí temos esse paralelo entre alguém que está vivendo de forma insensata e alguém que está vivendo de forma sábia. Então, dentro desse conteúdo bíblico, nós podemos dizer que insensato é alguém que está desperdiçando a sua vida. Insensato é alguém que está deixando os dias, os meses, os anos passarem, desperdiçando a sua existência. Quem sabe desperdiçando a sua juventude, desperdiçando os seus recursos, desperdiçando a companhia de pessoas que o amam por causa da sua maneira de viver. Isso é uma forma insensata. Insensato é aquele que está vivendo uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem sonhos, uma vida sem propósito, uma vida sem valores. Insensato é aquele que vive uma vida inconsequente, uma vida que não está embasada em valores, em amor ao próximo, em estar edificando a sua casa. É uma pessoa que está vivendo na desculpa da liberdade de ser dono do seu nariz, de ser uma pessoa adulta, autônoma, de forma inconsequente, acumulando dívidas, acumulando rixas, acumulando mal-estar. E como tem sido, então, esse aproveitamento das oportunidades que Deus tem te dado? Insensato, em resumo, é alguém que vive sem sabedoria. Em contrapartida, a Bíblia está nos ensinando que viver de forma sábia é alguém que está vivendo sempre procurando compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para esse momento? Qual é a vontade de Deus no papel que eu tenho dentro da minha casa? Qual é a vontade de Deus? Por que Deus me faz viver nessa terra, nesse momento da história? Por que o Senhor está me dando essa oportunidade? Sábio é aquele que em cada momento procura compreender qual é a vontade de Deus. Mesmo que sejam dias maus ou que sejam dias bons, sábio é aquele que procura compreender qual é a vontade de Deus. Diga assim comigo: quem vive com sabedoria busca entender a vontade de Deus. E dentro disso, dessa vontade mais geral, mais fundamental de Deus para
todos nós nessa terra. Eu quero trazer hoje aqui 3 aspectos que são vontade de Deus para todos. E que se nós não estivermos vivendo esses aspectos, não adianta nos preocuparmos com o que será que é a vontade de Deus aqui para um detalhe da minha vida. Se eu deixar escapar aquilo que é maior, aquilo que é fundamental, aquilo que é crucial, eu não vou estar vivendo o que Deus tem preparado para mim como um cristão. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir, vamos abrir alguns textos bíblicos hoje. 1 Timóteo, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 2, versículos 3 e 4. Lá no finalzinho, Paulo deixou 2 cartas a Timóteo. Vamos ler a primeira delas, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Se você colocar aí na tua Bíblia online, ou no Google, no teu aplicativo de Bíblia, se você colocar ali vontade, você vai ver muitas vezes em que a Bíblia declara vontades de Deus, pessoas preocupadas com a vontade de Deus, Deus expressando os seus propósitos, de tantas formas. Mas eu quero classificar hoje aqui 3 principais vontades de Deus para todos nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, nós já vamos tirar 2 grandes vontades de Deus para todos nós. E diz assim a palavra de Deus: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, olha a vontade aí em forma de verbo, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia usa muito a terminologia homens para indicar humanidade. Então, entenda sempre, quando a Bíblia fala os homens, fala da humanidade. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos. Uma das grandes vontades de Deus para todos nós é que nós sejamos salvos. Diga assim comigo: Deus deseja que eu seja salvo. Diga para quem está ao teu lado: Deus deseja que você seja salvo. Então, se nós não temos certeza da nossa salvação, nós já começamos errado a nossa busca a Deus. Se nós estamos buscando a Deus por qualquer outro interesse, mas eu queria que Deus me tirasse essa minha dor, mas eu queria que Deus me desse esse um emprego novo, eu queria que Deus agora deixasse o meu marido mais bonito, qualquer coisa que você esteja buscando de Deus, que não esteja antes entendendo a grandeza da salvação, começou errado. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: Deus deseja que todos sejam salvos. E o que é ser salvo? Ser salvo é ser liberto de alguma coisa que está te dominando. Ser salvo é ser livre de algo que está te aprisionando. E a Bíblia diz que, de forma geral, todos nós, por causa do pecado, estamos debaixo de um domínio de trevas. Estamos debaixo de uma força espiritual do mal, que tem direito de causar sobre as nossas vidas morte na natureza humana, que tem direito de causar sobre as nossas vidas medo, tristeza, decepção, destruição, que tem direito de roubar aquilo que nós conquistamos, que tem direito de estar destruindo aquilo que nós temos. Então a natureza humana está debaixo de uma influência espiritual de trevas. Ser salvo é ser livre disso. Ser salvo é ser resgatado de uma prisão. Ser salvo, no contexto bíblico, também é ser livre de um perigo. Mas muito mais do que isso, ser salvo é ser absolvido da condenação. Que condenação? Que condenação é essa? Muitas pessoas dizem assim: mas como que eu estou condenado? Se eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de grave, eu tenho a minha vida aqui, eu sou um trabalhador, como é que eu posso estar condenado? Sabe por que nós estamos condenados? Porque nós estamos afastados da presença de Deus até o dia em que nós cremos em Jesus como Senhor das nossas vidas. Essa é uma verdade da palavra de Deus que é fundamental. Essa é uma vontade de Deus que é fundamental. Deus deseja nos salvar. E, por exemplo, lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 18, a Bíblia fala que quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Condenado a quê? A morte eterna.
condenado ao fato de que se nós morrermos, se não estivermos salvos por Jesus, a nossa morte é definitiva. A nossa morte é eterna. Mesmo que nós prestaremos conta para Deus, que nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos, esse julgamento, essa prestação de contas, biblicamente falando, é simplesmente para o quanto nós vamos sofrer antes de nós experimentarmos a segunda morte, a morte eterna. As pessoas não dão bola, as pessoas desprezam o fato de que a morte eterna está sentenciada à humanidade por causa do pecado. Então eu sempre costumo dizer que não importa, se Deus não quisesse nos abençoar em nada, valeria a pena sermos salvos da condenação à morte eterna. Se Deus quisesse imputar sobre nós uma doença terminal no momento em que nós nos voltássemos a Ele como culpa pelo nosso pecado, valeria a pena para escaparmos da morte eterna. Porque o Senhor, Ele nos dá uma oportunidade de viver essa vida para que nós venhamos conhecê-lo. Entenda isso. Deus tem um propósito para que você e eu vivamos eternamente, mas por causa do pecado nós estamos afastados de Deus naturalmente. Então Ele nos dá uma oportunidade. Ele diz, o Diego vai vir a esse mundo, vai nascer, e eu vou oferecer muitas formas dele me conhecer. Mas o Senhor respeita a tua liberdade. Deus respeita a tua decisão. Se você disser não para conhecê-lo, para viver debaixo da sua soberania, do seu senhorio sobre a tua vida, a primeira coisa que nós precisamos entender como cristãos é que se nós morrermos amanhã, nós enfrentaremos a morte eterna. E isso é uma vontade poderosa e extraordinária de Deus para cada um de nós, sermos salvos. E como eu faço para ser salvo? Para ser salvo eu preciso me submeter a Jesus. Para ser salvo eu preciso dizer assim, eu não sou mais dono da minha vida, eu não mando mais em mim. Eu tenho um Senhor que se chama Jesus. Ele sim vai ser poderoso para mudar a minha realidade, para me livrar de toda obra de trevas, para tirar esse destino de morte aqui, para abrir os meus olhos espirituais, para me dar sabedoria para viver. Mas para isso eu tenho que ter humildade. Para isso eu tenho que ter confiança. Para isso eu tenho que ter mudança de mentalidade. Então lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Quando nós recebemos salvação, nós podemos dizer, eu estou vivendo uma grande vontade de Deus para a minha vida. Contudo, a salvação é o início de uma vida com Deus. A salvação é a porta para nós começarmos a viver uma vida com Deus, a aprender tantas coisas novas, a desatarmos tantos propósitos, a frutificarmos tanta coisa diferente na nossa realidade. A salvação é só o início. Mas muitas pessoas estão vivendo anos e anos dentro das igrejas, receberam a sua salvação, têm fé em Jesus, têm uma esperança clara. Olha, o dia que eu morrer, eu estarei com Deus por toda a eternidade. Ele é o Senhor da minha vida, eu estou salvo, eu creio em Jesus, eu adoro a Ele constantemente, diariamente eu oro ao Senhor, eu tenho a esperança da vida eterna. E isso está correto, mas Deus tem outras vontades fundamentais e gerais para a nossa vida, porque corremos o risco de sermos pessoas salvas da condenação à morte eterna, mas que ainda estão vivendo uma vida muito aquém daquilo que Deus tinha preparado para que nós viéssemos viver. Porque se não fosse para que Deus fosse glorificado por meio da nossa vida, nós não teríamos motivo para continuar vivendo depois que nós recebemos Jesus. Mas Deus quer frutificar a sua presença e nos dar aqui uma amostra da vida eterna. A Bíblia nos ensina que quando nós recebemos Jesus, já nessa vida, nós já devemos tomar posse da vida eterna. E mais, a Bíblia também nos ensina que nós podemos praticar nessa terra obras. Nós podemos praticar nessa terra a semeadura que vai colher frutos para a eternidade. Então a vida eterna já está valendo. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós podemos e devemos viver muitas outras coisas que são vontade de Deus. E qual que é a chave para que nós venhamos entender esses propósitos? Está aí no versículo 4 de novo, de 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ler a segunda parte.
Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então diga assim comigo: Deus deseja que eu conheça a verdade. E diz para a pessoa que está do teu lado: Deus deseja que você conheça a verdade. Então, se nós estivermos conhecendo apenas a salvação da condenação à morte eterna, nós não estamos conhecendo toda a verdade. E o que é a verdade? João 17:17, o Senhor Jesus nos afirma: a verdade é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Salmo 119, versículo 160, declara que a palavra de Deus é a verdade e todas as ordenanças do Senhor são eternas, são válidas, são valores para nós. O mesmo Salmo 119, que a propósito é o maior capítulo da Bíblia, ele diz: lâmpada para os meus pés, que ilumina os meus caminhos, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a verdade. Agora, eu soube que Jesus veio nesse mundo, morreu por mim, me salvou, derramou o seu sangue para comprar a minha vida, para comprar o perdão dos meus pecados, para me livrar da condenação da morte eterna. Ponto final, a minha verdade acabou aqui e eu vou cantar todo domingo. Ainda bem, eu vou morar no céu. Ninguém mais conhece essa música. É do tempo que eu era adolescente. É verdade isso, mas é uma verdade incompleta. Agora Deus se preocupa o seguinte: entre aqui no meu propósito por meio da salvação e tenha fome, tenha sede por conhecer a verdade. Vamos abrir um texto bíblico lá no Antigo Testamento, é meio difícil de achar, no livro de Amós. Amós está lá na Bíblia, é o nome de um homem, de um profeta. É os profetas menores, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Depois de Daniel, acha Daniel aí, daí vem os profetas menores que escreveram menos. Oséias, Joel, Amós. Depois do Amós vem o Obadias. Então, Amós capítulo 8, versículo 11. Projeta para nós aí, Amós capítulo 8, versículo 11. É um texto que me agrada muito, que Amós escreveu. Que ele diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que enviarei fome a toda essa terra. E não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Estão chegando os dias que eu enviarei fome a essa terra, mas não fome de comida e não sede de água. É uma fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E esse versículo fala muito comigo, porque deve ser algo que pulsa dentro do nosso coração. Uma vez que somos salvos, nós precisamos dizer assim: Senhor, eu quero viver a minha vida de forma sábia, eu quero aproveitar ao máximo cada oportunidade, eu quero procurar conhecer qual é a tua vontade, então eu tenho fome e sede da palavra do Senhor. Com esse coração, eu quero te levar a entender que conhecer a palavra de Deus não é um curso. Conhecer a palavra de Deus não é questão de intelectualidade. Não é uma questão de você estar bem informado. Não é uma questão de você ter um troféu. Olha, eu já li a Bíblia, eu sou um leitor. Não é sobre isso. É sobre a vontade de Deus para mim e para você. Conhecer a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Muitas vezes, apenas lendo a Bíblia, nós não conseguimos conhecer profundamente a palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia, mas devemos também falar sobre. Devemos também entender, contextualizar, pedir ao Espírito Santo que nos ensine. Devemos também viver relacionamentos na igreja que vão nos fazer crescer e compreender. Por quê? Porque eu sei, porque você sabe que é uma grande vontade de Deus que nós venhamos conhecer a sua palavra. Porque quando nós conhecemos a sua palavra, nós mudamos a nossa maneira de viver. Quando nós conhecemos a sua palavra, nós nos tornamos pessoas mais sábias. Nós vamos aproveitar melhor as oportunidades que nós temos.
Nós vamos viver menos dias com remorso e culpa, vergonha, arrependimento, medo, angústia, tristeza, ansiedade. Nós vamos viver muito mais aquilo que Deus tem para que nós venhamos viver. E quando você entende isso, existe algo muito interessante que desdobra disso e que eu quero trazer agora como uma terceira e última grande vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5. Voltamos a Efésios, começamos com Efésios, voltamos a Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Eu quero trazer aqui uma última grande vontade de Deus para você, para todos nós. Quando você tiver convicção de que você entendeu e está vivendo debaixo dessas três vontades de Deus para a tua vida, aí você começa a carreira cristã frutificando e tendo clareza e crescendo na tua relação com Deus e na tua intimidade. Primeira grande vontade que nós falamos é que Deus deseja que você e eu sejamos salvos. Segunda grande vontade que nós falamos é que Deus deseja que você e eu venhamos conhecer a verdade. E agora Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vamos ver de novo. Deus tem um destino preparado para a tua vida. Esse destino vai se cumprir? Depende, se você quiser, se você aceitar. Se você disser sim, Deus, eu quero o destino que o Senhor preparou para mim, ele se cumpre. Se você disser não, eu quero viver o destino que eu quiser, então Deus não interfere na tua realidade. Por isso que a Bíblia fala que é um pré-destino. É um projeto que Deus tem para você. Em amor, ele nos predestinou. Para quê, pessoal? Para nós sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, se por um lado a vontade de Deus é que você seja salvo, por outro lado a vontade de Deus é que você conheça a verdade. Em terceiro lugar, e muito maior do que isso, é que você não viva a tua vida sozinho. É que o Senhor possa fazer parte e entrar na tua realidade como um pai que te ama, que te abençoa, que te restaura, que te instrui, que te aconselha, que te dá uma herança, que te chama para perto, que te faz viver em família. E a terceira grande vontade de Deus é nos adotar como filhos. Diga assim comigo: Deus deseja me adotar como filho. E agora diga para quem está do teu lado: Deus deseja te adotar como filho. Não é só para mim, é para você também. Deus deseja nos salvar. Deus deseja que venhamos conhecer a sua palavra. E Deus deseja nos adotar como filhos. E aqui nessa expressão de adoção, eu quero ampliar um pouquinho esse conceito. Preste atenção agora, que já é a parte final dessa mensagem. Mas você precisa prestar atenção. Essa expressão, adoção de filhos, ela acontece algumas vezes no texto do Novo Testamento, que é o texto que serve de base para nós vivermos como igreja diretamente, porque é depois que Jesus ressuscitou e todo o contexto que Jesus fez para a vida da igreja. E nesse contexto aparece algumas vezes esse termo que Deus quer nos adotar como filhos, que o Senhor nos adota, que o Espírito de Deus nos convence que somos filhos por meio de uma adoção. E quando eles estão falando isso, pessoal, não é a mesma coisa que nós entendemos hoje aqui na nossa cultura como adoção. Quando o escritor bíblico está falando adoção lá no primeiro século, lá no contexto do Império Romano, ele está falando de um propósito que acontecia nas famílias nobres, que não tinham herdeiros capazes de continuar o legado de uma família. Entenda isso. Nós voltamos ao Império Romano, numa idade antiga, nos tempos de Jesus e nas décadas que se seguiram, em que havia um princípio de adoção, em que famílias nobres, que não tinham um herdeiro para dar sequência ao seu legado, à sua história, aos seus negócios, ao seu nome, eles então praticavam essa adoção que a Bíblia fala. É mais conhecida como a adoção romana. E o que significa essa adoção?
tem nada a ver com o que nós sabemos sobre a adoção hoje, no detalhe. Hoje, para nós, a adoção tem muito mais a ver com algum casal que deseja ter um filho não biológico ou que assumiu ali a paternidade, a maternidade sobre alguém que estava vivendo uma orfandade ou sobre uma criança que foi abandonada. Não é sobre isso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala que Deus deseja nos adotar como filhos, ela está falando a mesma coisa daquela família nobre lá no Império Romano, que não tinha um herdeiro, que não tinha alguém que pudesse estar recebendo os propósitos da sua existência, da sua grandeza, da sua herança. E agora eles não procuravam crianças, eles não procuravam órfãos, eles não procuravam recém-nascidos. Esse é o contexto da nossa cultura, e isso não está errado, é muito lindo e deve ser cultivado, mas não é disso do que a Bíblia está falando. Eles procuravam jovens adultos para serem adotados. E eles procuravam esses jovens adultos de acordo com a sua aparência, de acordo com as suas habilidades, de acordo com a sua eloquência, de acordo com o futuro promissor que eles aparentariam ter, e selecionavam dentre aqueles que não tinham condições financeiras, mas que eram pessoas talentosas, quem nós vamos adotar para vir fazer parte agora da nossa família. Você está entendendo? E quando essa adoção acontecia, e é aqui que eu quero chegar para que você entenda, é normal na cultura do Império Romano, lá no tempo bíblico em que foi escrito esse termo adoção, que agora esse jovem, essa jovem que foi escolhido na sociedade para fazer parte agora dessa família nobre, como seu herdeiro, como pertencente a essa nova família, passasse por um processo de transformação. Passasse por um processo de aprendizado. Passasse por um processo que eu não sei se você já teve essa experiência de sentar numa mesa que tem 2 pratos, 3, 4 garfos, 2 tipos de faca, 2 tipos de colher, um copo, uma taça pequena, uma taça grande, tudo isso na tua frente, você diz assim, mas eu não preciso de tudo isso para comer. Você já passou por essa situação? E, por exemplo, na nobreza, tinha que aprender. Como é que usa isso? Onde é que usa aquilo? Com o que se come isso? Como é que eu me comporto aqui? A gente vê, às vezes, nos filmes, esse aprendizado da etiqueta da nobreza. Mas não era só isso. Tinha que aprender sobre a história da família. Tinha que aprender sobre os negócios daquela família. Tinha que aprender toda uma nova maneira de viver. Conecta agora com o que nós começamos falando. Quando alguém era adotado, era uma pessoa que já tinha uma maneira de viver, mas era uma maneira de uma outra realidade. Era uma maneira de um outro mundo, era uma maneira de uma outra família, era uma maneira de uma outra forma de ver a vida. E agora essa adoção trazia sim riqueza, trazia sim uma nova herança, uma nova família, trazia muitas alegrias, mas era carregada de um ambiente de que aquele que era adotado estava consciente que ele tinha que mudar a sua forma de pensar. Tinha que entender tudo para poder de fato assumir essa filiação e desfrutar desse projeto. Então eu quero que você possa abrir tua Bíblia mais um texto, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Diz assim a palavra de Deus. Confesso que este é um dos meus versos favoritos de toda a Bíblia. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita, o que, pessoal? Vontade de Deus. Olha só, quando eu entendo que Deus quer me adotar como filho, agora existe um porém, existe uma condição. E essa condição, muitas pessoas não querem pagar o preço de parar para aprender, para perguntar, para mudar. Muitas pessoas não querem pagar esse preço e acabam vivendo uma vida cristã que também não desfruta daquilo que Deus preparou.
Essa é uma das grandes chaves para uma vida abençoada, debaixo da vontade de Deus. Uma vez que eu entendi a salvação, uma vez que eu quero ser cheio do conhecimento da palavra de Deus, agora eu tenho que trazer para a prática. E não mais me amoldar, me conformar aos padrões deste mundo, mas estar aberto a transformar a minha maneira de viver, transformar o meu jeito de ser por meio da renovação da minha mente, por meio da mudança da forma como eu vejo a vida, como eu entendo os valores e princípios, como eu tenho um base para tomar as minhas decisões, como são as minhas convicções, as minhas crenças. E aí nós trazemos essa grande vontade de Deus, que é nós sermos filhos que praticam a sua palavra. Nós sermos filhos que entendem a maneira que um filho de Deus deve viver, a forma que um filho de Deus deve pensar. E assim podemos viver uma vida abundante nessa terra, desfrutando de tudo o que Deus tem preparado para nós, de toda a sua vontade. E quando nós aprendemos isso, diz ali que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Ou seja, é o melhor para nós. Mas o melhor para nós também requer o melhor de nós. Diga assim, diga comigo assim, o melhor para mim requer o melhor de mim. Entenda isso. Não é só lá no trabalho que é assim. Não é só lá nos estudos que é assim. Em toda a nossa vida e na nossa vida com Deus também. O melhor que Deus tem para ti requer o melhor de ti. E quando nós aprendemos isso, eu não simplesmente vou nascer espiritualmente como filho de Deus por meio do batismo, e você que está querendo saber mais, vá na célula, pergunte sobre o nosso treinamento de primeiros passos, vá no nosso encontro com Deus, reserve essa data, nós vamos estar anunciando hoje aqui ao final. Queira entender tudo isso e crescer, nascer de novo, mas não basta isso. Eu preciso agora passar por esse processo de adoção, que transforma a minha mentalidade, transforma a minha maneira de viver, me enche de sabedoria, me dá agora uma nova perspectiva de vida, me faz aproveitar cada oportunidade. É dolorido desaprender algumas coisas que o mundo nos ensinou, mas é prazeroso demais colher os frutos da interferência de Deus na nossa realidade. Então eu termino com mais um texto bíblico. Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Lá no finalzinho da Bíblia, vamos projetar. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E o versículo 25 de Tiago 1 finaliza afirmando: o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Você vai descobrir que a vontade de Deus é que você vive em santidade. Você vai descobrir que a vontade de Deus é que você tenha um coração grato. Você vai descobrir que a vontade de Deus é que você seja honroso. Você vai descobrir que a vontade de Deus é que você seja obediente à sua palavra. Você vai descobrir que a vontade de Deus é que você seja uma pessoa diligente, comprometida naquilo que você faz. Você vai descobrir que a vontade de Deus deseja que você seja alguém que anuncia o seu evangelho, que ama o teu próximo, que batalha contra os inimigos espirituais e em oração causa muitas vitórias. Você vai descobrir inúmeras vontades de Deus no detalhe da tua vida. Mas, em primeiro lugar, entenda a grandeza e a importância de você ser salvo. Buscar com fome e sede conhecer a verdade. E querer voluntariamente passar por esse processo de adoção para viver como um filho de Deus que desfruta de uma herança extraordinária aqui nessa terra.